TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Ótima noite a todos ligadinhos, mais um Janela do Céu. Eu sou a Ana e hoje a minha convidada é a Caroline Trindade dos Santos e ela vai contar o testemunho dela, aquela história, né, que a gente gosta de saber, de como que a pessoa encontrou Jesus, como que Jesus entrou na vida, né? E a Carol vai contar aqui pra nós hoje qual é essa experiência dela. Tudo certo, Carol? Tudo certo. Carol, começa contando pra gente o que tu tava experienciando no momento em que tu encontrou Jesus. Tu tava buscando Cristo, igreja, o que aconteceu? Na verdade que eu venho de um berço cristão, então, mas encontrar o Senhor, assim, foi renovante, assim, pra minha alma, foi o que eu tava precisando no momento, porque eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor, né, quando eu tive a Tayla, minha primeira filha, e quando eu voltei, assim, o Senhor me oportunizou novamente a ter um recomeço com Ele, tudo novo, assim, tudo diferente do meu primeiro amor. Uhum. E é onde tu nasceu na igreja, tu teve já um ensinamento de que Cristo realmente era algo importante na tua vida? Tu tinha esse entendimento ou era só mais algo religioso, de ter Cristo, ter igreja? Não, era mais religioso mesmo. Uhum. Né? A gente não tinha assim, a profundidade do entendimento que a gente tem hoje. Uhum. Né? Da escolha por Cristo assim, na vida da gente é diferenciado da maneira que eu entendo hoje do que antes. Uhum. E aí nesse momento que tu voltou, vamos dizer assim, né, esse renovo que tu disse com o Senhor, tu recebeu um convite ou tu mesma começou a orar, pedir pro Senhor para te dar isso? Como que aconteceu? Assim, eu era antes de outra congregação. Eu conhecia, assim, eu vim de um berço, né, cristão, né, onde a minha mãe sempre, assim, teve em espírito de oração por nós. Nós somos entre 10 irmãos, né, e ela batalhou muito por nós. Só que chega, assim, num ponto que a gente busca algo mais. Eu acho que o Senhor tem um chamado diferente pra gente, né, e aonde eu encontrei, assim, me encontrei aqui realmente foi quando eu conheci o meu marido. Ele congregava, assim, na igreja do Senhor Jesus, e assim eu fui me encontrando com Cristo aqui. Aí, através dele, tu conheceu a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como é que foi esses primeiros... Foi um grupo familiar? Foi logo na mesa, uma mensagem? O que te apresentou a igreja? Nós não tínhamos grupos familiares na outra igreja, e foi bem diferente, assim, uma experiência única, porque o Senhor trouxe, assim, uma igreja na casa, né, porque... Antes eu tinha assim que a igreja era um templo, não que era a gente, né? Então quando eu encontrei meu marido, daí ele me levou para o grupo familiar e o Senhor ali, ele descortinou várias dúvidas que eu tinha antes dentro de mim. E como é que iniciou então essa caminhada com o Senhor? Porque uma parte então tu já tinha de conhecimento, de igreja, mas então tu teve esse renovo, né? Tu já tinha o batismo da outra igreja? Qual foi teus primeiros passos assim para entender que tu queria realmente uma vida com Cristo? Quando eu me batizei assim com 12 anos. Mas a gente se batiza porque muitos se batizam e a gente vai assim que nem ovelhinho, um atrás dos outros, né? Para não ficar de fora do movimento, né, irmã? Só que assim, uma experiência única assim com o Senhor, né? Quando eu me encontrei assim, verdadeiramente com Deus, com Cristo, fui renovada, né, irmã? Fui aprendendo através dos materiais muitas coisas que a gente não sabia, né? Foi tendo uma comunhão diferenciada dentro do lar, porque eu tive a minha primeira filha com uns 18 anos, né? E era muita tribulação e a gente não sabia de nada, né? A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje, né? Não explicavam e os pais da gente eram pessoas assim ignorantes, não queriam, né, expor a verdade, né? Então depois dali eu me separei, eu fiquei um tempo fora, eu procurei outras religiões, eu procurei outras igrejas, mas um dia eu pedi pro Senhor que Ele me levasse para o lugar onde eu me sentisse bem, confortável, onde eu achasse Ele dentro de mim e não fora. Não nas pessoas de fora. Isso. Porque às vezes a gente sente assim assim, a gente tá sozinho, isolado no quarto e a gente precisa ir na igreja, né? Precisa pedir pro pastor orar, mas hoje eu aprendi que não é assim.
Que Cristo tá dentro, né? Cristo está dentro. Quando eu me sentir, né, desconfortável, eu posso ir para o meu quarto, eu posso ir para o meu banheiro, eu posso chamar o Cristo ali e Ele vai fazer a obra em mim. Porque quem faz a obra é Ele, não é homens. E aí, nesse grupo familiar que tu começou a ter esse segundo contato com o Senhor, né? Qual foi a primeira coisa, assim, que te chamou a atenção, que tu viu, opa, acho que isso aqui é algo diferente, acho que isso aqui é o que eu pedi pro Senhor em oração? Eu notei, assim, diferenciadamente, que tudo aquilo que é falado pelo Ministério da Palavra está dentro da Bíblia. Né? E não que sejam forçados na outra denominação que eu tava, mas que não precisa fazer força para entender. É leve, o Espírito flui com poucas palavras e não foge daquilo ali. E quando a gente se confronta com a palavra, né, e acha, mas não é bem assim que nem, né, o irmão está dizendo, se a gente ir buscar no Espírito, ele recomenda aquilo ali. Não tem nada fora além do que está escrito na Bíblia. E esse entendimento tu já sentiu nesses primeiros contatos do grupo familiar? Tu começou a entender que ali tinha algo de verdade, de sólido dentro da palavra de Cristo. Sim, acompanhando. E uma simplicidade, né, irmãos, que a gente vê, assim, no Ministério da Palavra, nos nossos irmãos, assim, que é fora de comum, sabe? Muito bom, assim, aconchegante a gente saber, assim, que o Senhor, Ele tá ali e usa os irmãos na simplicidade, né, irmãos? Porque antes, né, irmãos, a gente tinha, assim, eu tinha dentro de mim que o Senhor, para Ele operar os prodígios deles, tinha que ser no maior alarde, sabe? Numa gritaria, isso não seja também um operar do Senhor. Né, mas muitas vezes a gente eu buscava assim, em coisas assim, né, mas mas os milagres de Cristo são silenciosos, macios, né, eles causam efeitos doloridos muitas vezes, porque confronta a carne da gente, mas o Senhor é muito simples no falar. E isso é um pouco difícil de entender às vezes, né? Porque eu olho pra Deus e penso bem isso, tem que ser algo grandioso, algo assim que, nossa, vá desestruturar tudo, mas na verdade, né, é interno que a gente sente o maior impacto de conhecer Cristo, né? E aí, vindo já com toda uma experiência, né, como tu falou, já tinha a Tayla, né, tua primeira filha, como é que foi, assim, pro Senhor começar a te mostrar o que realmente Ele queria de ti, como é que era na educação dos filhos, dentro do lar, tu como pessoa, tu começou a ver essa diferença entre o padrão que Cristo queria e o que tu estava vivendo? Na verdade, que quando a gente tem filho muito nova, a gente se desestrutura por dentro. Porque é uma coisa que a gente nunca sabe, nunca viu, e ninguém sabe explicar pra gente, porque é um momento único, né? Mas eu vejo assim o Senhor agindo através da minha vida com a minha filha, porque quando eu encontrei meu marido, o qual eu tenho hoje, eu disse assim pra ele: a primeira coisa que eu quero é casar, né? Porque viver uma vida assim, né, um pé na igreja e um pé no mundo, né, pra mim não serve mais. Então eu quero casar e eu quero ter uma outra filha, né. E aí ele no momento dizia que não queria nenhum dos dois. E eu disse, amém, então o Senhor vai te constranger, ou tu não é o que o Senhor quer pra mim, né. Mas assim, aos poucos, ele foi cedendo e a gente casou e a gente teve outra filha, né. E eu vejo assim que a minha primeira filha, ela sofreu muito comigo, né, pelos traumas, por, né, não ter acompanhado, assim, o pai dela não tá perto, mas eu vejo, assim, que eu sou o exemplo dela hoje, eu vejo, assim, que ela se espelha em mim, em tudo que ela vai fazer, né, e isso tem assim, exige mais de mim, só que quando a gente faz, assim, algo certo, né, a gente vê os filhos da gente também fazendo algo certo, é algo maravilhoso, né, e isso a gente só encontra, assim, ó, na palavra, assim, nos materiais, né? Porque se a gente não sabe, não tem como a gente fazer, né? Mas quando eu vim para a igreja do Senhor Jesus, os materiais, né? De ser manso, de ser humilde. Porque a gente é criado, irmãos, de um jeito assim, que eles não explicam, tu tem que fazer e tu faz. Se não faz, o pau pega. Então tu não tem muita escolha. Porque às vezes a gente nem sabia porque estava apanhando. Eu não, porque eu sou a mais nova, então eu tive, assim, mais regalias. Mas as minhas irmãs sofreram muito com isso, né? E isso vem de uma genética, assim, que nos meus 18 anos, minha filha nasceu e eu queria criar ela da mesma forma, né? Na religião. Só que quando eu vim para a igreja do Senhor Jesus, eu vi que não é assim. Eu vi que a gente tem que ser exemplo deles, né?
para ele, porque isso vai refletir lá na frente, um bem para ela, né? Então todos os dias assim, eu me disponho a melhorar por mim, né, por ser humano, né, por ser diferente, mas por ela também. O meu encargo também é por ela, porque eu vejo assim como ela me observa no meu dia a dia. Com certeza, né? Desde os mais pequenos, né? Quando vão crescendo, os pais é o primeiro exemplo que a criança tem, né? Daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que vem de Deus como um exemplo, né? De autoridade, de pai, de mãe, de tudo, né? A gente vai pegar o nosso primeiro exemplo, né? E com certeza depois o Senhor vai usar aquilo ali para trabalhar dentro de nós, né? Mas aquele ali é o nosso primeiro exemplo, é a nossa base, né? E tu vê assim que tu, como sendo mãe e esposa, tu sentiu que o Senhor foi também mudando o teu jeito de pensar, de agir, de ver, não, eu agi assim aqui, não, mas espera, o Senhor tem algo novo pra mim, o Senhor tem algo diferente. Tu foi vendo, tu como pessoa, a Carol mesmo foi mudando? Ah, com certeza. Nos primeiros dias, assim, a gente pensa assim, mas eu não sou tudo isso mesmo, não posso ser tão maligna assim, né, irmãos, porque a gente quer se defender. A primeira coisa que a gente quer é se defender de tudo, né, e a oportunidade que a gente tem, a gente ataca, né, tanto quanto mãe, porque ser mãe, né, quem é mãe sabe que não é uma tarefa fácil, né, mas eu percebi, assim, que não é tudo regras, não são regras, né? Porque o Senhor, Ele não nos impõe, nos obriga a fazer nada, a gente faz porque quer, né, irmãos? Então, quando a gente tem um convívio com a família, né, com filhos, com o marido, eu vejo assim, agora, né, irmãos, porque antes não, eu vejo assim, que o Senhor é tudo na vontade, é tudo na oração, né? Se não quer fazer, é porque não está no tempo ainda, né? O Senhor, Ele opera assim em meio à simplicidade, à calmaria, né? Não é obrigado, tu tem que fazer porque é certo, porque muitas vezes, né, irmãos, a gente sabe o que é certo e a gente não faz. E o Senhor não nos bate por isso, né? De certa forma, Ele nos corrige com amor, né? Ele não nos obriga, Ele não nos xinga, Ele não coloca em nós, né, uma doença para se vingar ou para, né? Ele é um pai amoroso, né? Então, por que não nós também não sermos assim? Se nós né, temos a oportunidade de ser parecido com Cristo, não iguais, mas, né, tomar Ele como exemplo, por que não dentro da nossa casa, né? E teve materiais que te ajudaram nesse início, tanto para ti entender o que o Senhor queria de ti, como também pro lar, em toda essa nova caminhada, esse renovo que tu recebeu do Senhor. Teve materiais, pessoas, grupo, o que te auxiliou a se manter firme? Porque a gente sabe que o momento de decidir, eu vi que é o certo, acho que é o mais fácil, né? Depois é que a gente precisa de mais amparo, mais reforço de Cristo para manter na perseverança aquilo que a gente já entendeu, né? Sabe assim que lá onde eu morava, né, era muito ruim o acesso à internet, mas eu sempre tive irmãos assim que sempre levaram assim uma palavra fresca, do frescor para nós, com livros, né, com pendrives, com coisas assim que, né, falavam diretamente com nós. E assim, um livro assim que me chamou muita atenção, né, e fez eu ver assim que a gente tem guerra e batalhas travadas dentro da gente, foi o livro, aquele Guerra... Não me lembro. Guerra Espiritual? Isso, Guerra Espiritual. Ele foi um livro assim que mexeu bastante comigo, né? E me impor espiritualmente, assim, me colocar espiritualmente, né? O livro das crianças, né? Os CDs aqueles das crianças também, né? Me orientou bastante assim como mãe, como eu devo ser, como eu devo agir, né? Porque não é manipulando, né? É ensinando, né, ter todo assim um processo diferente daquilo que meus pais me ensinaram, diferente, né? E todos esses materiais, né, como tu falou, eles são todos embasados na palavra, né? Não é algo que uma pessoa teve uma experiência e achou que aquilo ali é o correto, né? É algo que veio da palavra e ali tá explicado, esmiuçado para te conseguir entender e colocar em prática no dia a dia, né? E, Carol, a gente sabe aqui que tu tomou uma decisão muito importante de servir o Senhor, né? Não só tu, como toda a tua família, de se dispor mais pro Senhor, né? Como é que foi essa experiência e essa situação que vocês vivenciaram? Foi diferente, mas foi um diferente bom, porque a gente cansa de apanhar no mundo, né? E só correr pros braços do Pai quando a gente precisa, né? O Pai diz não vai, não faz, e a gente vai lá, eu que sei, estou dando a minha vida,
né, irmãos? Então, quando a gente tava assim, né, um pé lá e um pé cá, a gente apanhava muito, irmãos. A gente, assim, não tinha paz dentro de casa, né? Um dia a gente tava bem, uma semana bem, e na outra semana vai debaixo do pau, né, e vai a briga, e vai a discussão. E filho não quer ler a Bíblia, e filho apronta na escola, e criança, né, volta para casa rebelde, né? Então, optar por Cristo e abrir, se despojar, é dizer assim, ó, Senhor, eu cansei. Eu vi que não dá para viver sem Ti. Então, que seja feita Tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque, irmãos, a gente viver assim no mundo e na igreja, né, por ser do circular, não no mundo, mas no circular, cansa a gente. Deixa a gente cansado. Porque quando a gente termina a tarefa, né, do circular, a gente vem para casa e a gente tem um lar, né, o qual a gente tem que manter a paz, o sossego, onde a gente tem que ser idônea, né, mas a gente não é de ferro, né, muitas vezes a gente absolve as coisas do mundo e traz para dentro de casa, né, e quando a gente traz para dentro de casa, a gente senta porque está cansado, porque exigiu do teu corpo, exigiu da tua mente, exigiu dos teus braços, né, tem os filhos que querem de nós, né, e aí, tu tem que dar, porque, né, tu fez filho, tu teve consciência daquele ato, tu não vai largar eles assim, te vira, né? Atenção também, o cuidado, né? O cuidado. Tudo aquilo que precisa no dia a dia, né? E tu Isso. sente assim que o Senhor foi uma oportunidade, foi algo que tu já pedia pro Senhor, algo que o Senhor trouxe no teu coração de ter essa vida diferente, né? Essa escolha diferente. Com certeza, eu acho que se o Senhor não promovesse esses arranjos, ele ia me perder. Porque eu sentia do Senhor, sabe? Eu sentia muito, assim, vontade de estar com o meu Senhor, mas eu não sabia qual é a forma. E eu não aguentava mais a opressão do mundo. Porque Satanás vê, assim, que a gente tem algo, né? Que a gente quer, né, servir o Senhor, e isso faz com que o sistema acaba esmagando a tua mente, né? Eu almejava por isso, né? Eu almejava por estar na igreja do Senhor Jesus, porque eu sei, assim, irmãos, o quanto é diferente estar na igreja do Senhor Jesus. Eu já frequentei, assim, várias igrejas, já conheci várias denominações, e eu sei, assim, que aqui eu encontro a paz. Aqui eu encontro Cristo dentro de mim, né? Então eu vejo, assim, como o Senhor, Ele me tirou, Ele me sugou, Ele disse, agora tu vem. Chegou o que tu queria. Bem assim. E faz quanto tempo que tu entrou para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu acho que já faz uns 7, 8 anos. E desse período todo que tu esteve na igreja do Senhor, o que tu vê, assim, que foi o motivo da tua perseverança em Cristo? A simplicidade. Simplicidade, irmãos. Isso, assim, é uma coisa, assim... Porque eu me encanto até hoje, assim, irmãos, que tu ser cheio do poder de Deus não é tu falar em línguas e fazer estrondos. É tu ser humilde e ser servo. Isso, assim do meu Senhor é a essência. Porque quando Cristo desceu aqui na terra para a remissão dos nossos pecados, Ele era muito simples. O Senhor, Ele é muito simples. Ele lavava os pés. Ele se sentava para escutar. Ele dizia, né, enxergava quem queria, ele dizia, desce daí, né? Simplicidade. E eu acho, assim, que a simplicidade que tem, né, na igreja do Senhor Jesus, eu nunca vi em outro lugar. Porque eu sei que é uma luta, irmãos. A gente não sabe lidar com a benção, muitas vezes, né? Mas eu sei, assim, que se eu quero ser grande para o Espírito e deixar ele fluir em mim, eu tenho que ser servo de todos. Eu tenho que ter humildade no meu coração. Porque se eu não tenho humildade, não tenho simplicidade, o Cristo não está ali. Porque Cristo, ele era assim. E é assim que eu posso expressar e me parecer com ele. Porque antes, irmãos, a gente quer se parecer, quando a gente é criança, a gente quer se parecer com, né, com todo mundo que é famoso, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E o Senhor, assim, ele se tornou um ídolo para mim, né? Eu quero muito me parecer com Cristo, eu quero muito, assim, ser, assim, não ser ele, mas não sei se eu consigo... Expressar aquilo que Cristo é. Isso. Porque é maravilhoso, assim, irmãos, a gente servir um Senhor que sabe que a gente erra, sabe que a gente peca, sabe que se ele tira um pouquinho a graça dele da vida da gente, a gente é consumido. Mas mesmo assim, ele nos ama e o sangue dele está à nossa disposição todos os dias.
É a glória da criatura, né? O conter Cristo e expressar Cristo no nosso dia, né? Permitir que isso aconteça, né? E É isso verdade. acontece na vida, isso pode acontecer na vida de todo mundo, né? Independente de onde tá, do que tá fazendo, o Senhor dá essa graça para que a gente possa expressar isso que já tá dentro, né? Isso que o Senhor colocou lá, porque a gente tem esse desejo, né? Como tu falou, de ver o Senhor e tu entender aquela simplicidade, aquilo tudo que tá à tua disposição. É. E o desejo do Senhor é que a gente tenha esse amor por Ele e expresse Ele, né? Isso, Para tanto alcançar os outros, quanto para que a glória dele seja expressada aqui na terra, né? com certeza. Então, é uma união, né? Nós e Cristo, para sermos um só corpo, né? E realmente a gente vê essa glória do Senhor em todos nós, né? Em todo o corpo. E isso é o que a gente tem buscado, né, Carol? Ver É verdade. Cristo glorificado Com aqui na certeza, terra, né? com certeza. Carol, a gente já tá quase encerrando. Deixa aí tuas considerações finais, um recado pro pessoal que acompanhou a tua história. Amém, né, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade, né? Quem diria, né, irmãos? A gente veio de uma família muito simples, mas assim, e ver que o Senhor também tá lá na simplicidade, né, do nosso lar, da nossa casa, né? E eu agradeço, assim, o Ministério da Palavra, agradeço as irmãs, né? Que tem, assim, nos fortalecido todo momento nas experiências boas, né? E nas ruins também, eu acredito. E eu agradeço, assim, o meu Senhor por nós termos um chamado na nossa vida. E eu vejo, assim, que o Senhor, Ele não olha para nossa aparência, mas Ele olha para o nosso coração. Basta a gente dizer assim, eu quero, Senhor, não sei de onde eu começo, mas que eu quero. O Senhor vê ali o teu querer, o teu desejo, né? E se faz presente na nossa vida. Sempre na simplicidade, com certeza. Isso aí, então, você que tá assistindo aí, né, ficou interessado em qualquer um dos materiais que a gente citou aqui, lá na Editora Vento Sul, você encontra todos eles, você pode acessar, vai pelos títulos, né, encontra qual é a tua necessidade e o Senhor vai trazer um suprimento para ti. E se o testemunho da Carol te motivou e te incentivou como me incentivou, então diga aí também, eis-me aqui, Senhor, e o Senhor vai te levar, né, para onde é o propósito e o desejo do Senhor. Muito obrigada a todos que conheceram a Carol aqui comigo hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.